direto, C8H10O. Agora, a gente tem que saber qual que é o tipo de isomeria que eu tenho entre esses compostos. Então, o tipo de isomeria, o que que eu tenho de diferente de um para outro? É a posição de um grupo, do grupo etil. No primeiro composto, o grupo etil está na posição 2 e no segundo composto, o grupo etil está na posição 3 do anel aromático. Então, aqui é a isomeria de posição. Certo? Agora, nós vamos fazer ali próximo tópico. O próximo tópico, próximo grupo de compostos é 1-hidroxi-2-N-propilbenzeno. Então, vamos lá. 1-hidroxi N-propilbenzeno. Hidroxi 2, esqueci de colocar o 2 aqui, ó. 2-N-propilbenzeno. E o outro é o 3-fenil propan-1-ol. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho vamos começar. Então, eu tenho 1-hidroxi-2-N-propilbenzeno. Então, a minha cadeia principal aqui é o benzeno. Então, o benzeno a gente já viu que é o anel aromático. Então, coloquei aqui. O carbono 1, você escolhe qual você vai colocar. Eu normalmente coloco sempre aqui. No carbono 1, eu tenho o grupo hidroxi, que é o OH. Então, venho aqui e coloco OH. No carbono 2, contando horário, então, 1, 2, eu vou ter o N-propil. N-propil significa que vão ser 3 carbonos, prop é 3 carbonos. Esse N significa que é uma cadeia normal, que eu não tenho carbono ramificado. Então, é 3 carbonos ligados um do ladinho do outro, tá? Aí, eu vou colocar os hidrogênios, até completar 4. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, cada substituinte do anel aromático, do benzeno, sempre cabe uma ligação só. Aqui eu não coloco porque já tem uma ligação e aqui já tem também um substituinte. Então, a fórmula aqui molecular vai ser 6HO, né? 6HO. Aqui, carbono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hidrogênio, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E um oxigênio. Agora, vamos fazer aqui o 3-fenil-propan-1-ol. Então, a cadeia principal aqui, lembre-se que a cadeia principal sempre é o final do nome do composto. Então, prop são 3 carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Eu vou ter que escolher o carbono número 1. No carbono número 1, o que que eu tenho? O OH. Então, se eu escolher esse daqui, aqui é o carbono número 1, OH. E no carbono 3, que é esse daqui, então, 1, 2, 3, eu vou ter o grupo fenil. O grupo fenil, quando o benzeno é ramificação. Então, vai ter aqui, ó, grupo fenil. Agora, eu completo com os hidrogênios. Então, AN significa que a ligação entre os carbonos é simples, tá? Completando com os hidrogênios até dar 4, então, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a fórmula aqui vai ser C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C9, H12O. Vamos ver se é 12 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Agora, qual tipo de isomeria que eu vou ter aqui?
Opa, tô já. Qual tipo de isomeria que eu vou ter aqui, né? O que que tem de diferente, o que que tem de diferente na cadeia? Certo? Aqui eu tenho uma cadeia aberta e aqui a cadeia principal é uma cadeia mista, né? Fechada, com anel benzênico sendo o principal. Então, isomeria aqui é isomeria de cadeia, tá? Porque tem a diferença na cadeia carbônica. Então, aqui eu tenho uma cadeia aberta. A cadeia principal é aberta e a cadeia principal aqui é fechada. Certo? Ainda tem agora o último, ciclohexano e metilciclopentano. Então, agora eu vou ter que virar a minha folha para poder fazer aqui para vocês. Aqui atrás tá meio marcado, mas vai dar pra gente ver, tá? Dá pra vocês verem. Então, aqui, vamos lá. Eu tenho o ciclohexano. E eu tenho o metilciclopentano. Metilciclopentano. Então, eu vou dividir. Gente, vamos voltar aqui, porque eu acho que eu cometi um errinho aqui no último. Deixa eu só ver aqui. Foi aqui, ó, aqui não é de cadeia, não. Desculpa. Já vou consertar, ó, não é de cadeia. Deixa eu riscar aqui com outra cor. Aqui, então, ó, só corrigindo, foi um erro meu, desculpa. Aqui é a função orgânica, por quê? Eu tenho o OH ligado ao anel aromático aqui, então aqui é um fenol. E aqui eu tenho o OH ligado a um carbono saturado, então aqui eu tenho um álcool. Então, as funções orgânicas são diferentes. Então, aqui é isomeria de função. Certo? Então, agora a gente vai voltar lá pro que a gente estava fazendo, que é o ciclohexano e o metilciclopentano. Então, vamos lá. Eu vou começar a montar as cadeias. Ciclo significa uma cadeia fechada. Hexano significa 6 carbonos. Então, quando eu tenho uma estrutura fechada com 6 carbonos, eu vou ter um hexágono. Então, vou fazer o hexágono aqui. Ciclohexano. É isso. Não tenho dupla ligação nem nada. Esse é o ciclohexano. Só vou colocar agora os hidrogênios. Então, ó, cada carbono aqui tá fazendo 1, 2, 3, 4. Então, cada carbono vai estar fazendo 2 ligações no anel. Então, para completar as 4 ligações, eu preciso de 2 hidrogênios para cada carbono, tá? Então, a fórmula molecular aqui é C6H. Então, aqui, se eu tenho 6 carbonos, 2 hidrogênios para cada carbono, então vão ser 12 hidrogênios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Agora, eu vou fazer aqui um metilciclopentano. Ciclo, cadeia fechada. Pentano, 5 carbonos. Então, 5 carbonos, a figura geométrica aqui é o pentágono, né? 5 carbonos, então vai dar aqui, ó. Pentágono. Aí, ele diz que tem um metil ligado a esse anel. Metil é um carbono só, CH3. Eu vou ter que escolher qual carbono eu coloco, mas aqui tanto faz, porque não tem nenhum outro substituinte. Então, em qualquer carbono que eu ligar, vai ser o carbono número 1. Então, aqui, ó, metil, certo? Então, metil, cíclico, pentano, 5 carbonos. Lembrando que o a ligação entre os carbonos é simples, tá? Fórmula molecular, então aqui eu vou ter 5 carbonos mais 1,
6, H. Então, vamos lá colocar. Para cada carbono sem substituinte do ciclo, vão ser 2 hidrogênios, porque cada carbono está fazendo 2 ligações. Então, ó, 1, 2, que é a mesma coisa. Aqui já tem o substituinte, então só falta mais um. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. Aqui, o que que a gente tem? Se a gente for classificar a cadeia é fechada nos dois casos, certo? Mas essa cadeia aqui é uma cadeia mista porque tem essa ramificação aqui, esse CH3 para fora do ciclo e aqui não. Então, a diferença entre eles é de cadeia. Aqui é de cadeia. Tá? Então, o que que a gente tinha? Recapitulando. Primeiro, a gente teve isomeria de posição, certo? Porque a posição do grupo etil aqui era diferente em cada um deles, que estava na posição 2, aqui estava na posição 3. Depois a gente teve... Desculpa, não foi nessa posição aqui que a gente trabalhou com esse. A gente começou aqui com tautomeria, porque eu tinha um aldeído com um enol, né? Então, lembrando, aldeído com enol. Ah, como é que eu sei que esse daqui é enol? Porque eu tenho hidroxila ligada a carbono insaturado. Aldeído, por causa desse grupo funcional aqui, C-OH. Então, quando eu tenho aldeído com enol, é tautomeria. Se fosse cetona com enol, também tautomeria. Aqui, depois nós tivemos o caso dos éteres. Quando eu tenho dois éteres, o que vai diferenciar um do outro é a posição do oxigênio em relação aos carbonos da cadeia. Então, aqui, ó, no etoxetano, o oxigênio divide em duas cadeias simétricas, com 2 carbonos cada. Aqui, no metoxipropano, eu vou ter 3 carbonos numa cadeia e 1 carbono na outra. Então, aqui é de compensação, porque é de posição, só que como o heteroátomo é o oxigênio que está mudando a posição, então a gente diz de compensação. Depois, nós fomos para a isomeria de posição, né? Aí sim, aqui o etil estava na posição 2 do anel aromático e no outro composto estava na posição 3. Então, mudou a posição em relação ao outro, isomeria de posição. Depois, nós fomos para isomeria de função. Cada composto aqui tem uma função orgânica diferente. Então, aqui eu tenho o enol, o fenol. O fenol é quando eu tenho o grupo aromático, vou colocar aqui, ó, o anel aromático ligado ao OH. Eu tenho isso daqui. E depois aqui eu tenho o álcool. O álcool é quando eu tenho carbono saturado, ou seja, faz 4 ligações simples, ó, e uma delas é com OH. Certo? Então, isomeria de função. E por último... nós temos a isomeria de cadeia, né? Então, aqui eu tenho uma cadeia mista, porque eu tenho esse CH3 para fora do ciclo, e aqui eu tenho uma cadeia cíclica, que é uma cadeia totalmente fechada. É o que diferencia eles, então, seria isomeria de cadeia. Tá ok? Então, a alternativa correta do exercício 9, da página 668, a resposta do exercício é a alternativa E. Tchau, tchau, gente.